Oi, gente. Espero que todos estejam em paz neste momento. Olha só, eu tenho visto, ouvido, contemplado muita dúvida a respeito da genealogia de Jesus. Afinal de contas, Jesus era ou não filho de Davi, como está nas Escrituras? E eu gostaria de, em apenas um minuto, lançar uma luz sobre esse tema. É claro, é apenas uma pincelada, não dá para mergulhar muito em um minuto, mas em um minuto eu pretendo lançar uma luz aqui utilizando as Escrituras, a melhor fonte para isso. Afinal de contas, Jesus era ou não a da genealogia de Davi? Me permita, Lucas 1, verso 5 está escrito o seguinte: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Aí você pode começar questionando, mas espera aí, falou que ia falar de Jesus, de Maria, de José, e está falando de Isabel. Vamos lembrar que Isabel era prima de Maria. E o texto aqui deixa claro já. Então, Lucas 1, verso 5, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então já começa mostrando que Isabel era uma aronita, era da descendência de Arão. Lucas 1,36 diz o seguinte: o anjo Gabriel, por ordem de Deus, conversando agora com Maria, diz o seguinte: E eis que também Isabel, tua prima, então já tem um laço de genealogia aqui, de descendência parental. Isabel e Maria são primas. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então o laço parental já está formado entre Isabel e Maria, e elas são descendentes de Arão, a Bíblia já mostra de forma muito clara. Agora a questão, afinal de contas, José, ele era de qual descendência? Lucas 2, verso 4, diz o seguinte, Lucas 2, verso 4. E subiu também José da Galiléia, cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então, Jesus é filho de Davi, não por Maria, mas por causa de José. E aí você pode dizer, mas espera lá, José não é o pai de Jesus, pai biológico. Maria sim é a mãe biológica de Jesus. Ocorre que no judaísmo, no hebraísmo, o que acontece? Quando o homem adota uma criança e a cria como sendo seu filho, ela torna-se legalmente seu filho. Então, legalmente, pelas escrituras, pela palavra de Deus, Jesus era filho de José. E aí, voltando à leitura aqui de Lucas 2, verso 4... E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Um outro texto, Mateus 1, verso 16, vai dizer a mesma coisa, vai contar a história da descendência de José. Mas eu gostaria de mergulhar contigo, só para entender bem isso, essa questão de Maria e Isabel serem aronitas. Está na palavra de Deus, Êxodo 6, verso 20. Olha que interessante isso. Êxodo 6, verso 20. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Então, Arão gerou Arão e Moisés, esses dois filhos. Então, daí a questão de Isabel e Maria serem aronitas. Mais do que isso agora. 1 de Crônicas 6, de 1 a 3. 1 de Crônicas 6, de 1 a 3 diz assim: E os filhos de Levi, agora vai falar de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari, e os filhos de Coate, Anrão, olha o Anrão aparecendo aqui, Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Então nós temos aqui 2 detalhes a respeito de Isabel e Maria, sua prima. Elas eram descendentes de Arão, portanto aronitas, e descendentes também da tribo de Levi, portanto levitas. E aí, apenas ratificando e deixando bastante claro, Jesus é da descendência de Davi, Jesus filho de Davi, por causa de José e não por causa de Maria. Espero ter esclarecido com a própria palavra de Deus. Deus abençoe.